Olá, bem-vindos ao canal da Psicologia Conversas com Susana F. Rodrigues. Vamos falar hoje um pouquito sobre fobias. Na sequência do vídeo passado em que falámos de medos e também na sequência de um outro vídeo que já falámos sobre ansiedade e ataques de pânico, hoje vamos falar um bocadinho sobre fobias. O nosso lado fóbico é o lado receoso, o lado que tem medo de algumas situações, questões, mudanças ou objetos e que tem a ver com o nosso traço, com alguns dos nossos traços mais neuróticos, não é? Que todos nós temos. Podem ser deste tamanhinho e funciona bem, ça va, como dizem os franceses, ou podem ser traços gigantescos do tamanho de uma bola de rugby e aí eu já tenho exacerbado uma situação que compromete até a minha vida psicológica e às vezes a minha vida real, não é? O que acontece em geral na minha vida concreta. O que são então fobias? Fobias são medos exacerbados, ou seja, exagerados e que comprometem a minha vivência do dia a dia, comprometem o meu comportamento e o que eu faço durante o dia. E podem comprometer assim, se eu tiver medo de aranhas, provavelmente não vou viver para o campo, onde elas se encontram de maneira difundida, não é? Disseminada, e vivo num apartamento onde há menos aranhas e não há problema, tenho um núcleozinho deste tamanho, não há problema, tomei uma decisão de acordo com o meu medo de aranhas e depois, nada contra, isto não é preocupante na vida em geral, mas se eu tiver fobia de elevadores e viver num 13º andar e todos os dias andar a subir e a descer as escadas e tiver problemas de mobilidade, se calhar isto já se torna um problema mais grave. Ou se eu tiver fobia de andar de transportes, ou sair de casa, ou até de guiar, ou de estar com muitas pessoas, então isso já começa a tomar de assalto a minha vida, ok? Pronto, então, a expressão da fobia pode ser light, suave, soft, como quiserem chamar-lhe, ou pode ser avolumada, grandiosa e tomar de assalto a minha vida e a minha própria integridade psicológica. Então, fobias, como eu acabei de dizer, são medos exagerados. Quando eu percepciono determinado estímulo, circunstância ou situação como ameaça, eu tenho medo dela, não é? Como já falei no outro vídeo, se eu vejo um urso à minha frente, a minha grande reação é paralisar, não é? Ponho o corpo para trás, cerro os punhos, abro os olhos, coarto a minha respiração e faço qualquer coisa como esta. E fico paralisado. O que é que eu vou fazer a seguir, não é? Obviamente que eu tenho várias saídas, eu posso correr, é a resposta de fuga, não é? E, portanto, eu quando tenho um medo qualquer, seja o urso ou não, quando eu tenho uma fobia qualquer, posso fugir do objeto de fuga, que é, eu tenho medo de aranhas, não vou viver para o campo, ou posso enfrentar o objeto de medo e degladiar-me com ele agressivamente. Eu posso enfrentar o urso e dizer-lhe, volta para trás, não me atacas, vou-te dar um murro, é o que mais faltava, sai daqui, só lá para trás, não é? E agressivamente enfrento o meu objeto de medo. Ou, vamos dizer de outra maneira, eu posso ter medo de aranhas, mas exatamente para não dar parte fraca, eu vou viver para o campo e vou aprender a viver com elas, ou eu paraliso. Tenho outra situação que é, fico paralisado perante o medo e não sei o que é de fazer porque me bloqueio, não é? Tenho pouco oxigênio no cérebro, já falámos sobre isto noutras situações, alterações neuronais, alterações químicas, alterações até nas glândulas e alterações na
captação do oxigênio e, portanto, eu fico com menos capacidade de raciocínio. Sempre que há pouco oxigênio, as pessoas não conseguem raciocinar, tanto que por excesso de oxigênio ou por falta de oxigênio, as pessoas são capazes de desmaiar e ficar até sem capacidade de raciocínio e, portanto, não consigo e fico paralisado e não faço mais nada. Então, a fobia é isto, é quando eu fico paralisado num medo excessivo e não me deixa fazer ou ter a minha vida normal e começa a comprometer a minha vida psicológica e a minha vida corrente, não é? Se eu tiver medo de sair de casa, eu não saio de casa. Se eu sou uma pessoa que sei guiar e sempre guiei e nunca tive problemas e de repente deixei de conseguir andar num carro. Aliás, os carros são de facto uma das grandes expressões das fobias. Não só a agorafobia, que é a fobia das grandes multidões, como também a fobia de guiar acontece com muita frequência nas pessoas em geral, sobretudo nos países ocidentais. A questão da fobia acontece em qualquer idade. Pode acontecer numa criança pequena, pode acontecer num adolescente, na nossa idade áurea de adultícia, não é? Como jovem adulto e até às vezes na orla do envelhecimento. Não é invulgar. Toda a expressão de medo ou fobia exagerada, não é? Ou medo exagerado que se consubstancia em fobia, tem um cariz psicológico. Ou seja, eu posso ter medo das alturas e isso não me compromete a minha vida e a minha integridade psicológica. Simplesmente eu não vou para a ponte 25 de Abril balançar-me lá e a debruçar-me sobre a balustrada, não. A varanda ou varandia, ou como é que aquilo se chama. Não faço isso porque se eu tenho medo das alturas não quero olhar, porque fico tonto e acho que vou cair e tal. Mas isto compromete a minha vida? Talvez não. Se calhar, pronto, ok, não vou para as pontes e para sítios altos e olhar para baixo. Mas isso pode não ser problemático na minha vida. Agora, se eu não sair de casa, nem para ir ao pão, nem para ir à faculdade, nem para ir ao psicólogo, nem para ir ao médico, e sentir que tudo, cada vez que ponho o pé fora de casa, começo a ter um conjunto de sintomas, que habitualmente são físicos, fisiológicos, orgânicos, não é? Que me põem num estado caótico e cada vez que ponho o pé para dentro de casa e fecho a porta, esses sintomas se extinguem, então eu começo a aprender que para evitar o sofrimento, eu não me confronto com o objeto do meu medo. Então fico em casa. Agora, o que é que isto quer dizer, eu ficar em casa? Aqui sim, eu já tenho a minha vida comprometida por este aspecto e mesmo psicologicamente começo a achar que estou a ficar não é, desequilibrado, porque se começo a ter medo de sair de casa, depois tenho medo de andar de transportes, a seguir tenho medo de ir pegar no carro ou de pegar na moto, tenho medo de mudar algumas coisas na minha vida, tenho medo de que a minha esposa me abandone, tenho medo de ter um cancro e tenho medo de tudo. Sou tomada de assalto com um conjunto de medos e estou fóbico até mais não, como se costuma dizer. Portanto, estas situações já se tornam mais graves ao comprometerem a nossa integridade psicológica e a nossa integridade física e da relação com o mundo, com os objetos do mundo em geral. Uma coisa interessante que há aqui é que, embora haja, às vezes, um objeto ou uma entidade que nós identificamos como a entidade ou o objeto do qual temos medo, a maior parte das vezes, nestas situações, não tem a ver com o objeto em si, o medo psicológico não tem a ver com o objeto em si. É um embuste, vamos chamar-lhe assim, da nossa psique, não é? Da nossa estrutura psicológica, que não nos permite ter acesso ao medo real e arranja um entreposto objeto, ou pessoa, ou circunstância, seja o que for, que é o objeto de medo. O exemplo, muito tempos atrás, uma família procurou-me com uma criança pequena que andava na escola primária e que não queria ir à escola primária porque tinha uma fobia a uma abelha. Ele não queria, esta criança, ela não queria ir para a escola porque dizia que havia uma abelha, portanto ninguém conseguia levar esta miúda
à escola, mas nem à lei da bala, como se dizia na minha adolescência. Porque a criança recusava-se determinantemente, fazia birras do tamanho do mundo, chorava ininterruptamente e recusava-se, tornava-se agressivo se era levado à força. E, portanto, a situação era esquisita, porque não havia nenhuma abelha na escola. Tinha havido em tempos, quando ele andava no primeiro ano do ensino básico, ou na primeira classe, como quiserem chamar, uma abelha que tinha entrado dentro da escola, mas que não tinha feito muita moça, mas que as crianças tinham ficado apreensivas. A apreensão é uma forma de medo e, portanto, esta criança registou o medo. Mas, numa altura qualquer da sua vida ou da história pessoal desta menina, acontece que era necessário que ela não fosse à escola, mas até lá chegarmos, não é? Porque o que nós vemos é sempre o medo da abelha. Eu não vou para a escola porque há uma abelha e ponto final. E mesmo que toda a gente lhe garantisse que já não havia abelha nenhuma, que se tinha morto a abelha, mostrar a abelha morta e sei lá mais o quê, nada disto resolveu o assunto porque porque ela não queria de facto ir à escola. Vai-se mais tarde perceber, e isto é por interposto trabalho psicológico, não é? Que o medo de ir à escola tinha a ver com o medo de perder um dos pais que tinha uma doença grave e que estava com um diagnóstico de limitação de vida, não é? Ou seja, havia toda uma movimentação familiar em redor de um diagnóstico fatídico que tinha a ver com uma morte iminente, que a criança entendeu como angustiante, como é óbvio, não é? Porque havia todo um conjunto de movimentações dentro da família que lhe davam a entender que ele ia perder o pai, ou que ela ia perder o pai. Eu não sei porque é que eu estou com com ela, porque era uma menina, ia perder o pai. E nestas circunstâncias a criança queria manter-se o mais tempo possível junto do pai. Ir à escola era ficar fora da relação com o pai. E, portanto, a criança não é capaz de dizer eu não quero ir à escola porque quero estar mais tempo com o meu pai, porque eu vou perder o meu pai e isto é muito angustiante para mim. Não, as crianças não têm esta facilidade, muito menos pequenina como esta, e, portanto, consubstancia-se a dor num sintoma que habitualmente não é direto. Ou seja, eu não tenho medo de uma abelha porque sou medricas com abelhas, porque sou medroso com abelhas. Não, a abelha aqui representava uma outra problemática na família. Sair de casa pode representar também outras problemáticas, ir guiar representa também muitas problemáticas, andar de elevador representa muita problemática e por aí fora. Na grande verdade, por exemplo, as fobias de guiar têm muito a ver com o medo da perda do controle, o medo da perda do controle de situações que eu tenho na minha vida, que estou com medo de não conseguir ter as rédeas suficientes para a gerir. E isto tudo é muito inconsciente. Habitualmente não sei quais são essas situações, é preciso fazer um trabalho de espeleologia psicológica interno, temos que ir às catacumbas, aos rios secretos, lá bem abaixo, no nosso consciente, pré-consciente e inconsciente, habitualmente mais para estas duas últimas zonas, e tentar perceber que isto é uma maneira metamorfoseada que o organismo humano encontra, e isto é um padrão repetitivo que se encontra em muita gente, para revelar o seu sofrimento e a incapacidade de lidar com determinadas situações. E neste ponto, os sintomas fóbicos são algumas das formas de consubstanciar esta dor de maneira transformada, não é? Como eu acabei de dizer, metamorfoseada, peço desculpa, e que não me deixa ter acesso ao porquê deste meu medo. Porque muitas vezes a pessoa até consegue perceber que o medo é inconsistente e bizarro e que não faz sentido. Muitas vezes as pessoas dizem, não faz sentido, mas eu não sou capaz de sair de casa. Não faz sentido, mas eu não sou capaz de pegar o carro. Muitas vezes tem a ver com muitas outras coisas na nossa vida, uma culpabilidade não assumida, uma dificuldade em me perdoar a mim próprio de algo que eu tenha feito e que considero que é nefasto, o medo de perder o chão, a relação que tenho e sei lá mais o quê, faz com que eu
tão ansioso, tão angustiado, que isto tem que se transformar em sintoma. Podia ser uma outra situação, uma outra sintomatologia, mas de facto transformou-se num medo de guiar. E, por exemplo, não há ninguém que consiga pôr-me dentro de um carro a não ser que me levem. E às vezes nem assim eu quero ir de carro, porque tenho a sensação que vou perder o controle completo e que a minha vida se vai desmoronar. Se é por causa desta situação com o meu esposo, eu às vezes, maioritariamente, não tenho acesso a isso. De qualquer maneira, há muitas maneiras de trabalhar as questões fóbicas e os medos exacerbados. E em psicologia há vários métodos e várias abordagens. Se eu quiser uma abordagem mais direcionada para a sintomatologia, para acabar com um sofrimento imediato, eu posso procurar uma abordagem cognitivo-comportamental. Se eu quero fazer uma viagem mais espeleológica, vamos chamar-lhe assim, de mais exploração, não é? nas razões mais escondidas, mais obnubiladas, não é? Que estão por trás do meu medo, eu posso fazer um trabalho mais analítico, de exploração mais intensa, de compreensão do porquê, da origem da minha perturbação e como é que eu posso encontrar modus operandi, ou seja, soluções de reequilíbrio psicológico para viver a vida e abandonar os sintomas. E depois há também algumas abordagens mais tipo hipnose-terapia e parecido, e a EMDR e não sei o quê, mais vocacionadas para algumas questões traumáticas e que também funcionam bem em alguns destas fixações fóbicas, não digo que sejam todas, mas aquelas que se tomam, que se avolumam na nossa vida a ponto de tomar completamente de assalto a mesma. Se eu não for mais ao trabalho, se eu não conseguir ir às compras, se eu não vou à faculdade, se eu não consigo estar com ninguém, nem sair de casa e vivo sozinho, realmente tenho aqui um problema grave para resolver, não é assim? Portanto, há resolução, há solução para as situações fóbicas, conforme a abordagem que eu procuro. Às vezes até as próprias abordagens dramáticas ou corporais podem ajudar, como as bioenergias, as biodinâmicas, a gestalterapia, a terapia de grupo, a terapia artística, a expressão artística, terapêutica, a arte-terapia, o psicodrama, enfim, uma quantidade de abordagens que podem, de facto, ajudar e muito no desbloqueio dos sintomas. Agora, se não fizer nada, é bem possível que possa ficar fixado e prisioneiro do seu sintoma fóbico e que isso possa, de facto, comprometer bastante a sua vida psicológica, relacional e até o seu futuro. Portanto, sabe que se estiver neste estado, há de facto soluções e que é só uma questão de pedir ajuda e criar coragem para enfrentar os seus medos e encontrar as soluções, o reequilíbrio e a capacidade de ser feliz. Num próximo vídeo nós iremos falar um pouco sobre aspectos de conversão somática, também de questões parecidas como esta, ou seja, eu posso transformar as minhas apreensões, as minhas problemáticas psicológicas num medo exacerbado e ter uma fobia, mas também posso transformar isso num aspecto físico. Eu posso, e obviamente isto não é consciente, não é? Mas eu posso ter paralisias, por exemplo, ou parésias de partes corporais que são indicadores de problemas psicológicos e que não têm por base nenhum problema físico ou fisiológico, mas apenas psicológico. E quem diz parésias diz também outro tipo de doenças, ou de sintomas, não vou chamar de doenças, mas de sintomas que de algum modo emergem como sintoma ou como sinal de que psicologicamente eu não estou a saber tomar suficientemente conta de mim e tomar as decisões que necessito.